Estamos aqui na AZ Galeria para dar início ao projeto de um podcast, AZ Convida, onde nós vamos entrevistar e conversar de uma maneira mais informal com arquitetos, engenheiros, decoradores, pessoas vinculadas à arte, e para nós podermos passar para nossos amigos e clientes mais informações e para aproximar mais esse mundo da arte e arquitetura de todos vocês. Para iniciar, eu vou contar um pouquinho da história da AZ Galeria. Eu sou proprietária da AZ Galeria e inaugurei em 2012 uma pequena AZ Galeria somente para os meus trabalhos, por isso o nome AZ Galeria. E ficou um lugar super aconchegante. Eu resolvi convidar mais artistas, né? Porque eu tenho como eu sou artista plástica também, eu tenho vários contatos com artistas e resolvi então convidar mais artistas e assim iniciou a AZ Galeria e foi num crescente. Hoje nós temos um conceito de galeria e loja, nós sempre como carro-chefe arte, né? Porque acreditamos que é o que realmente aproxima as pessoas de todo esse universo de arte, porque a arquitetura também é arte. Então, nós temos agora um conceito de galeria e loja, com lojas em Bagé, que foi onde tudo começou, e com loja também em Porto Alegre, tá? E hoje, para nós iniciarmos esse podcast, não poderia ser diferente. Eu tenho a nossa primeira convidada, a arquiteta Raquel Morgado. Ela é proprietária do escritório de arquitetura Raquel Morgado e desde o início da AZ Galeria ela foi nossa super parceira e nós seguimos com uma parceria maravilhosa. Então hoje, para dar início a esse projeto, eu não poderia deixar de convidar a Raquel Morgado, que além de ser nossa parceira, é uma super amiga e a gente está sempre em contato e sempre tentando estimular ainda mais o uso da arte nos projetos de arquitetura. Raquel, conta um pouquinho para nós como que nos conhecemos, né? E como a arte está tão presente na tua vida e que foi o que nos uniu, de fato, né? Lá em 2012. E que não deixa que essa parceria termine nunca, né? Então conta um pouquinho também da tua história e de onde tu linkaste com a AZ Galeria também essa tua paixão pela arte. Bom, primeiro quero agradecer o convite, que honra ser a primeira convidada. Além, né, de uma parceira comercial, a gente tem uma amizade, né, pessoal. Então eu ganhei uma parceira de negócios, mas também uma amiga. E essa proximidade a gente sempre se deu muito bem desde o início, lá em 2012, quando a gente se conheceu, e foi quando tu falaste que queria montar uma galeria, né? A AZ Galeria. Começamos a trocar ideias e assim, eu te ajudei, né? Não era daqui da cidade, então assim, o que eu pude te ajudar a tirar esse sonho do papel e conseguiu tirar. Foi um marco, eu acho, né, para nossa cidade, essa inauguração de uma galeria com um cunho tão comercial, né, e não tão caseiro, né? E foi uma surpresa, assim, grata para nossa cidade, assim, esse acolhimento da AZ aqui. E tu sempre tiveste esse contato maior com a arte, né? Até pela história familiar que tu tens. E eu vejo assim que quando nós nos conhecemos, eu pedi ajuda até porque tinha a questão da inauguração, que de fato tu salientaste, eu não sou de Bagé, eu sou de Porto Alegre, mas estou aqui já há 20 anos, já me sinto mais bagense do que porto-alegrense. Gosto de morar em Bagé, eu passo às vezes umas temporadas curtas em Porto Alegre e já sinto falta da minha cidade, né? Da cidade que me acolheu. Então, naquela ocasião assim que eu te procurei,
foi mais até para me ajudar com a questão da inauguração da loja, da Z Galeria, e também com convidados, o que a gente faz, como é que as coisas funcionam aqui na cidade, né? E já de cara, assim, a gente já sentiu uma sintonia, exatamente, foi né? Desde o início. E dali, assim, surgiu uma parceria muito boa, assim, e que muitos projetos vieram depois disso. Eu só tenho também a agradecer, Raquel, por tu estares, assim, acompanhando a Z Galeria desde lá, né, de forma bem efetiva e afetiva. Então, eu acho que tu poderias também colocar para nós, assim, como é que a arte entrou na tua vida, né? Porque antes de existir a Z Galeria, tu já tinhas todo esse envolvimento com a arte. E isso é uma coisa louvável, assim, a pessoa que aprecia e que tenta de todas as formas, assim, sempre colocar a arte em primeiro plano, né? Então, conta para nós, assim, um pouquinho dessa tua trajetória já com a arte na tua vida, né? Eu sempre digo, né, que a arte nasceu comigo, né? A história começa há um tempo atrás. A minha bisavó, há um bom tempo atrás, a minha bisavó, que era finlandesa, quando ela veio para o Brasil, ela tinha esses dons manuais, então eu tenho algumas cerâmicas, alguns desenhos da minha minha bisavó Alma. O filho dela, o meu avô, o Rui, casou com a minha avó Raquel, que naquela época, há muitos anos atrás, também tinha esse dom do desenho, gostava de desenhar e quis fazer faculdade de Belas Artes e foi para Porto Alegre numa época que era raro, assim, né? Principalmente sendo mulher, mulher, né? Fazer faculdade, então ela saiu de Bagé, foi para Porto Alegre, se formou em Belas Artes, retornou e ela era artista plástica e professora de educação artística, que se falava muito em Belas Artes antigamente. Esse meio, né, artístico passou para minha mãe, né? A minha que mãe também é artista plástica. É uma artista plástica e minha mãe começou a se expandir, digamos assim, mais na questão artística, onde ela começou a se envolver numa questão cultural forte na cidade, foi secretária de Cultura de Bagé, Aceguá, teve alguns cargos culturais no estado, então eu tinha esse envolvimento natural, familiar, desde criança, né? Então, a minha casa era uma casa que tinha muitos quadros na parede e sempre foi importante na minha essência realmente respeitar e apreciar os artistas e as obras de arte. Inclusive, tu tiveste contato com artistas do Grupo da Gravura, que é um grupo super conhecido aqui de Bagé, né? Conhecido e reconhecido. O Danúbio Gonçalves, que era do Grupo de Bagé, ele foi no meu casamento, nos deu um trabalho com uma dedicatória especial. Então, assim, esse envolvimento e essas relações eram muito comuns, assim, no meu dia a dia, né? A minha mãe sempre incentivou o nosso desenho. Então, de criança, eu e meus irmãos, a gente frequentava aulas de pintura, aulas de desenho. A gente fazia gravura no Senarte, há muitos anos atrás. A gente era o único grupo jovem de gravura no estado do Rio Grande do Sul. A gente fazia exposições, então aquilo estava fervilhando, assim, né, comigo. E convém salientar também que Bagé é uma cidade muito rica culturalmente. Nossa, muito, muito. E eu cresci na cidade sempre com esse incentivo, e não apenas da minha família e meu, né, dos meus amigos, assim, que eram meus colegas em escolas de arte, né. E quando eu terminei o colégio, eu decidi fazer alguma coisa, acabou que foi natural uma escolha, né, pela arquitetura, que na verdade está totalmente interligado, né? Muitas vezes se confunde, Se confunde.
E eu acho que toda essa minha essência que eu carrego, né, nessa admiração e esse gosto pela arte, né, eu consegui carregar ele para a arquitetura. Então, eu consigo fazer projetos que eu defendo a arte, eu defendo os artistas, e acho que os projetos do escritório são projetos ricos nesse sentimento com a arte. Então, a gente, ao mesmo tempo que a gente consegue colocar o nosso DNA do escritório, que eu já acho ele já perceptível, eu acho que a gente está deixando uma assinatura dos projetos, a gente também tem essa característica de trazer a arte aos projetos. E não foi algo planejado, é algo natural. E foi um dos grandes motivos, eu acho, que aconteceu esse entrelaçamento entre a gente, porque nós duas somos apreciadoras, né, de arte, de artistas e dessa cena. Tu ama arquitetura, né? Sim, eu sou uma arquiteta frustrada. Então, aconteceu as nossas conversas e os nossos gostos, que são muito parecidos, assim, e a gente começou a trocar uma ideia e a gente teve essa afinidade. E hoje a gente estava conversando mais cedo, né? E como o tempo passa, como as coisas acontecem muito rápidas, né? Então foi 2012, né? O nosso primeiro contato. E a gente estava conversando quanta coisa até hoje a gente já conseguiu fazer juntas, né? De arte e arquitetura, né? E convém também a gente falar aqui, eu sou uma apreciadora dos teus projetos. A Raquel, ela costuma já apresentar os projetos para os clientes já com arte. E isso é um diferencial, porque o cliente ele já se acostuma com aquele quadro. Muitas vezes ela pega algumas imagens daqui e até às vezes são imagens que já no final do projeto já foram vendidas e é interessante isso, assim, que fica a questão da arte, assim, para o cliente, né? Às vezes ele, não, mas eu queria aquele foi vendido, vamos tentar substituir por outro, né? A gente vê, assim, o quanto aquilo marca o cliente e o quanto aquilo é um diferencial no projeto da Raquel. Isso é uma coisa que a gente tem que salientar, porque às vezes, assim, atualmente, assim, a gente vê muitos projetos mais minimalistas, poucos objetos, né, pouco mobiliário, enfim, e pouca arte, que para mim, assim, é uma tristeza, né, porque eu acho que a arte ela dá vida ao projeto, é o que eu costumo dizer, a cereja do bolo. Né? Traz uma identidade, exatamente, né? Da pessoa que mora ali, né? Aquilo ali é um toque da identidade e do gosto dela, né? Até porque a arte também, a gente tem que pensar, ela é única, né? Claro que tem, por exemplo, gravura é feita em série, né? Mas não deixa de ser um trabalho único, é um trabalho do artista, um trabalho assinado. E a gente vê, assim, que a pessoa que leva a arte para sua casa, ela não leva só um objeto estético, alguma coisa decorativa, ela leva também uma energia que está por trás daquilo ali do artista. E ela leva um currículo, alguém que realmente leva a arte a sério e faz a sua trajetória, né? Então ela está levando muito mais do que um objeto de decoração, né? Ela está levando arte e a gente vê a arte passando de geração em geração e muitas vezes projetos acontecem a partir da arte, né? A pessoa tem alguma tela ou alguma escultura que já herdou dos pais ou dos avós e tem uma relação afetiva, né? Exatamente, faz todo esse projeto relacionado em função da arte, né? Que é uma coisa... Eu fico alegre, né, quando eu vejo esse tipo de trabalho. Uma coisa que a gente estava conversando e eu tinha falado, assim, que para mim, como arquiteta, ter uma galeria, né,
democrática, como nos ajuda nos projetos e como facilita para a gente trazer a arte para os projetos. Quando a gente tem um ateliê especificamente de um único artista, às vezes o cliente fica mais inibido de ir até a galeria e ter que escolher algum quadro, e aí se sente desconfortável mas não era bem assim como eu queria. Então, quando a gente tem uma galeria que a gente tem, que é democrático, com vários artistas, e eu digo várias artistas em né? todos os sentidos, com técnicas diferentes, com valores diferentes, com formatos diferentes, com estilos diferentes, né? Facilita muito o meu trabalho, até para eu entender o gosto do cliente. Normalmente, quando eu venho aqui escolher algum quadro, alguma obra, escultura para algum cliente, quando eu estou nesse nível, eu já consegui entender o cliente já super bem, né? Então, eu já sei mais ou menos que caminho eu vou seguir com ele. Mas trazer ele aqui e ele conseguir enxergar todas essas diferenças, todas essas opções, né? Possibilidades, tornou o meu trabalho muito mais fácil, né? Facilitou enormemente eu conseguir trazer mais arte para os trabalhos. Democratizou de uma maneira que ficou assim, enriqueceram os trabalhos do escritório. Então, tu ter acesso a uma galeria e desmistificar muito isso dos clientes. É um trabalho assinado, autêntico. Vai ser muito caro, eu não vou conseguir adquirir. Não, isso na verdade, se a pessoa vier e enxergar todas as possibilidades que a gente apresenta, vai ver que tem várias opções maravilhosas com preços acessíveis. É que eu digo preços acessíveis, que cada pessoa tem um patamar de preço, né? Acessível. Mas a gente consegue muito mais facilmente trazer a arte, e aí o cliente consegue cair aquele escudo de falar assim, nossa, eu achei que eu não ia conseguir ter um quadro. E, na verdade, se tem. E ele faz toda a diferença no projeto, porque ele torna aquele projeto único, aquele projeto especial. E eu sou muito defensora de fazer as coisas que eu realmente acredito. Então, quem chega no escritório, por exemplo, a entrada do escritório, a nossa sala de reuniões, eu sempre quis que tivesse uma cara de casa, de sala de estar. Então, a gente tem uma parede que a gente tem uma composição com obras que eu fui escolhendo, assim, conforme o meu gosto daquele período, assim, e eu entro, assim, e cada quadro que está ali, ele tem um significado, tem um sentido, e eu quero muito passar essa experiência para o cliente, porque como é legal a gente fazer um projeto e a gente montar a arte no projeto e ela ter um significado, ela ter um porquê, e isso ser tão importante para o cliente que ele sabe que aquilo vai ser passado de geração para geração. Porque quando criança foi tão falado e eu visualizei a importância que se dava à arte, que foi natural eu realmente dar a importância que a arte merece, né? Então, naturalmente. E eu faço isso hoje com os meus filhos. Não sei qual profissão eles vão seguir, que áreas que eles vão seguir, mas eu tenho certeza absoluta que a casa deles vai ter obras de arte, vão ter quadros, e eles vão realmente valorizar os artistas. E isso também que tu falaste hoje, mais cedo a gente conversando, assim, do fato de como a AZ Galeria foi um presente para Bagé, né? Porque uma das coisas que até eu falo, assim, não com um pouco de tristeza, eu vou dizer, nós temos poucas galerias de arte em cidades do interior do estado, porque é difícil a galeria se manter em função disso, assim, às vezes as pessoas deixam de ir numa galeria achando que só tem produtos, arte cara, né? E é bem como a Raquel colocou, a gente tem arte, eu costumo dizer, a gente tem arte para todo bolso aqui, porque nós também nos preocupamos com a questão de poder levar a arte a mais pessoas que
que de fato apreciam, né? E que às vezes não têm possibilidade de adquirir uma obra de um valor maior. Então a gente procura, assim, eu sempre tenho cuidado de ter artistas aqui na galeria, trabalhar com artistas com currículo, né, que já tem uma trajetória definida, né, uma boa trajetória nesse universo da arte, mas também com artistas com currículo e que são mais acessíveis e outros artistas que são artistas bem conceituados, né, artistas já com uma história forte, assim, né, no mundo das artes. Então a gente tem esse cuidado, assim, de seleção dos artistas que nós temos aqui dentro da Z Galeria, mas também de trazer artistas mais acessíveis, porque eu acredito muito, assim, e sempre fiz valer na Z Galeria a questão de que não é só comercializar a arte, mas também tornar a arte mais acessível para as pessoas. Eu acredito muito nisso e a Raquel me ajuda muito nessa questão, assim, ela traz os clientes, às vezes os clientes têm uma certa dificuldade por achar, não, mas a gente vai lá na Z Galeria e só tem quadros e arte, assim, de mais valor. Não, pelo contrário, nós temos também arte mais acessível e a gente tem esse cuidado, assim, porque eu fico feliz, assim, quando as pessoas compram arte, valorizam arte e às vezes as pessoas têm um recurso menor, mas têm a satisfação de poder comprar arte. Isso, assim, não tem preço para nós, né? Porque a gente acredita muito nisso, né, Raquel? A gente tem um exemplo de um projeto que a gente fez na cidade de Alegrete, né? Lá não tem uma galeria de arte. Já tinha passado um tempo da tragédia que assolou o nosso estado o ano passado com as enchentes e eu fiquei com aquilo daquele projeto da Arte Salva. E eu pensei, não podemos só pensar a curto prazo, a gente tem que pensar a longo prazo. E aquele projeto era um projeto em especial que eu pensei, eu quero levar alguns quadros para essa casa em Alegrete. E já tinha passado um tempo e eu pensei, eu vou buscar quadros da Arte Salva, porque aí eu vou conseguir colocar arte num projeto que a gente tinha lá em Alegrete e ao mesmo tempo, depois de passado um tempo, eu sabia que tinha muitas famílias ainda precisando de ajuda e eu escolhi algumas obras do projeto da Arte Salva, que foi um projeto maravilhoso, que tu pode contar um pouco mais, que eu achei uma ideia fantástica dos artistas ajudarem com a sua arte essas pessoas. E carreguei o carro com quadros, fomos até Alegrete e claro que a gente, quando eu levei para lá, já sabia as opções aonde que elas iriam, né? E montamos uma casa em Alegrete com vários projetos, quadros de artistas da Arte Salva. Esse projeto, fazendo um parênteses, nós lançamos o ano passado em função do problema que a gente teve de enchentes aqui no Rio Grande do Sul. E eu tenho que fazer um agradecimento especial aos artistas, porque seguidamente a gente faz, eu acredito muito, assim, que a gente tem esse lado social que a gente tem que atender, né? E a gente sempre tem pessoas precisando, e principalmente numa tragédia como essa do Rio Grande do Sul. A gente vivenciou de perto, eu estava em Porto Alegre, então foi muito triste, ao mesmo tempo foi muito bonito ver a solidariedade das pessoas, não teve idade, não teve posição social, não teve nada que impediu as pessoas de ajudarem. E eu lancei daí esse projeto Arte Salva, onde os artistas, eu pedi para os artistas se eles doariam um dos trabalhos que estavam conosco para nós vendermos pela metade do preço, e essa renda foi revertida na integralidade para o Instituto Cultural Floresta, que a gente sabe que é um grupo de pessoas, de empresários que realmente estão fazendo a diferença, né? E esse projeto, a gente ainda
trabalha com ele, eu ainda tenho trabalhos que estão dentro do projeto. Hoje eu tenho poucos aqui, mas a gente ajudou e a Raquel, como bem colocou, ela procurou, de certa forma, colocar nos projetos dela esses trabalhos. A Z Galeria não ganhou absolutamente nada, porque toda a verba o Pix era direto para o Instituto Cultural Floresta, mas só a satisfação da gente poder ajudar, porque eu sempre digo, numa situação dessas, estamos no melhor lado, no lado de quem estende a mão, né? Então a gente tem obrigação de ajudar. E nesse ponto, os artistas, eles são muito solidários. Eu já trabalhei com vários projetos, inclusive um projeto que nós fizemos aqui para ajudar o setor de pediatria da Santa Casa, onde nós fizemos uma exposição, eu doei as telas, os artistas doaram seus trabalhos e nós fizemos um preço único. Também a Raquel participou, incentivando os clientes, né? Vamos ajudar. Peguei uma lista de clientes que eu pensei que eles gostariam de adquirir obras de arte e, ao mesmo tempo, ajudar a Santa Casa. E era um preço razoavelmente acessível, né? Que eu costumo dizer assim, era o preço de uma roupa, que às vezes a pessoa compra e anos depois não tem mais, né? E a arte é uma coisa que perdura. E nós ajudamos, era uma passarela que liga, né? Esse projeto já está pronto, que liga a pediatria da Santa Casa aqui de Bagé, a UTI da pediátrica, né? Então é muito bom a gente poder ajudar. E na ocasião eu lancei esse projeto achando até que, como era uma ajuda para Bagé, a maioria dos artistas que eu tenho aqui na galeria são de fora de Bagé, talvez não tenha tanta repercussão, né? E que nada, teve artistas que doaram mais de um trabalho, tiveram artistas que eu nem conhecia que se propuseram a ajudar, então foi uma satisfação enorme, assim, eu fico muito feliz de poder ajudar. Eu tive clientes que na época me ligaram e falaram assim, Raquel, confio plenamente em ti, pode ir lá e escolher o quadro, que aí depois eu só depois faço o pagamento. Então, eu fui e escolhi vários quadros para vários clientes que nem conseguiram ir lá, porque o evento aconteceu no dia e venderam... Não, e a proporção... tomou uma proporção tão grande que eu não esperava, e isso foi muito, muito bom, que eu disse, a gente não vai poder comercializar no dia só, eu vou ter que começar a comercializar antes. Então eu postava nas redes sociais e as pessoas já faziam o Pix direto e, sim, a gente vendeu praticamente 90% do que foi exposto. Nós arrecadamos um valor muito maior do que a gente esperava, foi muito bom. Os trabalhos que sobraram, nós doamos para a Santa Casa, né? Eram trabalhos doados para a Santa Casa, então eles estão lá na pediatria. E eu só tenho a agradecer. Teve um outro projeto também da Santa Casa, também, que o escritório foi contratado para fazer a reforma de um quarto, de um leito na Santa Casa, onde uma empresa privada financiou toda a reforma do quarto. E aí num bate-papo contigo, numa visita na AZ, eu contando sobre esse projeto e que a gente ia conseguir reformar um quarto, e aí tu falasse, não, mas então, quando terminar o projeto, eu vou fazer a doação de um quadro para decorar o quarto reformado. Exatamente. E a gente foi para a inauguração. Porque um hospital não pode ter arte, né? Eu acho que a arte é uma coisa que toca as pessoas, que sensibiliza, então ela só tem a ajudar. E quando a Raquel me contou dessa doação dela também para esse projeto da Santa Casa, eu disse, olha, pode contar comigo. Quando quiser finalizar o projeto, a arte vai ser da Z Galeria, né? Arte e arquitetura, a gente tem assim, ó, já várias histórias juntas, né? E inclusive, Raquel, eu acho interessante tu contares também desse projeto que foi pioneiro na cidade de Bagé,
que foi o Arte e Arquitetura, né? Onde a gente trouxe um pouco de conceito assim de casa-cor aqui para Bagé, guardadas as devidas proporções, porque era na outra Z Galeria, que era um espaço pequeno, mas que a gente conseguia fazer assim um espaço super legal. Nós fechávamos a rua, né? Mas conta um pouquinho para nós, O primeiro Raquel. foi em 2015, né? Vai fazer 10 anos esse ano da primeira edição do Arte e Arquitetura. E foi bem isso, ele tinha uma cara de casa-cor, né? Era na antiga Z, tinha menos espaço, a gente criava os ambientes. O primeiro foi um evento para a gente tirar a febre, né, do evento, e a gente botou a mão na massa, a gente pintava, te lembra? Ai, Raquel, acho que aqui podia ter um abajur. Peraí que eu vou buscar lá em casa. Exatamente, pegamos o carro, carregamos, eu peguei uma poltrona que estava na minha sala, levei para lá, e assim a gente montou o ambiente. O retorno foi tão maravilhoso das pessoas que visitaram o primeiro Arte mais Arquitetura, que depois de 2015, a gente teve 2016, Sim. 2017 e 2018. A gente fez 4 edições do Arte e Arquitetura, né? E impressionante a evolução de um ano para o outro, assim, o que a gente conseguiu apresentar Sim, e melhorar. Com bons parceiros também. E nós fechávamos a rua, porque como a Raquel colocou, o espaço da Z Galeria era pequeno, então a gente usava esses espaços para montar os ambientes. E onde é que a gente vai fazer a recepção das pessoas, né? Quando a gente fazia a abertura? Ideia, vamos fechar a rua. Não, e teve um ano que tinha como se fosse um ateliê de artista, precisamos Sim. de roupa. Aí vamos em loja, conseguimos parcerias de loja, aí a gente colocava araras, roupas. Ai, vamos fazer um painel com colagens de revista. Eu me lembro que a gente recortando revistas e colando em painéis junto com os quadros, né? Foi lembranças maravilhosas. Lembranças maravilhosas mesmo, nossa. Não, e sempre aquela situação, né? Eu me lembro na primeira edição, a gente alugou um toldo e tal para fazer toda a recepção na rua, né? E na noite anterior choveu horrores em Bagé, te lembra? Uhum. E eu só pensava, eu e a Raquel, depois a gente conversando, né? Eu só pensava, não vai dar para fazer, não vai dar para fazer. Mas o nosso santo é tão forte que a chuva parou de manhã cedo, assim, e depois abriu um super sol, assim, foi muito bom. É verdade. Né? Então, a gente está sempre criando alguma coisa e sempre pensando em algo mais, assim, para oferecer para as pessoas essa proximidade, assim, com a arte e com a arquitetura, né? Isso é muito importante, eu gosto muito, e a Raquel, às vezes eu entro em contato com ela, Raquel, estou com uma ideia, e ela prontamente, vamos lá, né? Sim, eu acho que o escritório está desempenhando o papel de plantar essa sementinha, assim, do gosto pela arte, né? A gente está fazendo esse papel com os clientes do escritório, com a minha família, com os meus filhos. Eu tenho isso muito, assim, forte em mim. E eu tenho certeza que a gente está conseguindo deixar essa marca, assim, de deixar essa semente dessa apreciação à arte, assim, e ela vem crescendo. E eu fico muito feliz de ver esses resultados que a gente tem conseguido. E inclusive a Raquel participou também do projeto dessa nova AZ Galeria, onde nós estamos gravando, né? Essa casa é uma casa de mais de 100 anos, dos avós do meu marido. É uma casa que estava bem abandonada. Inclusive, quando eu falei com ele, posso ir levar a Z Galeria para lá? E ele disse, Ângela, tu tens coragem, né? Eu disse, bom, coragem é o que menos me falta. E o projeto foi do Francisco Pinto, que é um super amigo e meu arquiteto também, em parceria com a Raquel. E nós fizemos uma Z Galeria super aconchegante, onde eu incorporei mais opções, né? A gente tem estofados agora, uma variedade grande de tapetes, objetos. Nós temos tecidos, então a coisa foi numa crescente, né? Mas nunca deixando de ter a arte como carro-chefe. Então,
isso é super importante, assim, a arte vem em primeiro lugar. Então, nós montamos esses ambientes na totalidade, até para as pessoas que vêm na Z Galeria olharem e ver. Porque as pessoas às vezes têm uma ideia assim de que tem um sofá, um quadro em cima. Não, a gente pode ousar, né? Completamente, isso aí. E chamar atenção assim para o que é belo e para a arte nesse contexto assim do ambiente como um todo. Então, ficou um projeto super legal e a gente tem esse cuidado, e eu vejo que muitas vezes, tanto aqui em Bagé como Porto Alegre, as pessoas, elas entram na AZ para comprar um presente, para comprar um objeto, e acabam saindo com arte, porque a arte está muito acessível. A gente eu costumo dizer, né, e infelizmente, assim, a galeria de arte, ela tem, assim, um lado que intimida as pessoas. Não sei porquê, mas tem. As pessoas me comentam, né? E isso eu acho uma coisa muito ruim, porque é um lugar onde comercializa a arte, como um lugar onde se comercializa roupa e tal, mas as pessoas, às vezes, têm um pouquinho de receio de entrar numa galeria de arte, porque eu tenho que entender de arte, né? E eu costumo dizer, a arte é uma sensação. Ela tem que te tocar. Eu acho que é bem isso daí. Tu não precisa ler, estudar a arte, nem entender sobre a técnica de pintura. Exatamente. O cliente tem que entrar aqui, a pessoa, né? Tem que entrar aqui, olhar, e ela tem que sentir. Ela tem que sentir a arte. Então, às vezes, talvez não é nem o quadro mais bonito que ela olhou aqui, mas um outro foi o que tocou. E tocou de uma maneira especial, e aí ela pensa, não, é esse, né? Esse, exatamente, né? É bem isso aí. Eu tive uma ocasião, aconteceu uma coisa que eu sempre me lembro, assim, com o maior carinho, ainda na outra sede da Z. Eu recebi uma pessoa de fora e ela foi circulando, né, na galeria, e ela parou na frente de umas fotos da Nádia Halpe, que eram de Rio Pardo. E ela começou a chorar. E eu fiquei sem saber o que estava acontecendo, né? Ela disse assim, Ângela, tu não pode acreditar que aqui em Bagé eu fui encontrar fotos de uma casa que era dos meus avós. Então, isso, assim, eu chego a me arrepiar quando eu conto, porque aquelas fotos passaram uma sensação para ela que talvez para outras pessoas não passassem, mas para ela foi uma coisa muito forte. Então, a arte também escolhe as pessoas, né? Claro, exatamente. Às vezes não escolhe o quadro, a obra, ela te mas escolhe. Ela te passa uma sensação, ou pelo significado, né, como na ocasião aquelas fotografias, ou pela cor, ou pela paisagem, de alguma maneira ela te toca. E isso é o importante. A gente não precisa entender, a gente não precisa às vezes nem saber quem é o artista, mas a gente olha e tem uma sensação boa. E vocês imaginam levar isso para sua casa, sentar num sofá e ficar apreciando aquilo, e aquilo te trazer não só uma sensação boa, mas uma história legal. Eu acho isso super importante, né? E não só em residências, né? A gente tem já alguns projetos que a gente conseguiu levar a arte em projetos comerciais. Então, a gente tem uma clínica na cidade, e essa clínica, a parte de espera da clínica, fora os consultórios depois, mas a parte de espera da clínica, ela é toda ela abraçada, as paredes com quadros, né? Tem clínicas que o escritório desenvolveu e a gente também usou quadros, né? Então, eu acho que ela está hoje em dia... Isso é uma coisa interessante, Raquel, desculpa eu te interromper, porque eu vejo por mim, assim, a gente vai para uma consulta, tu sentas na recepção, tu começa a admirar, e por ali tu já percebe
a característica até do médico ou do profissional, né, que em questão, né, tu vê assim que a pessoa é uma pessoa sensível à arte. Isso é um conceito diferenciado. É bem lembrado isso, a arte não é só algo para residências, é também para locais comerciais, né? Isso é muito hall importante. de entrada tem uma empresa em Bagé que durante outro alguns projeto anos, que nós fizemos juntas. Alguns anos a gente vem fazendo o hall de entrada deles com arte. Com arte. A gente tem essa preocupação e que bom que tem pessoas de diversos setores que abraçam as nossas ideias, né? E que realmente valorizam isso, porque é um diferencial. A arte realmente é um diferencial, mas antes de ser um diferencial para quem senta numa recepção e olha, tem que ser um diferencial para quem leva a arte para sua casa. A gente fez uma sala de reuniões de uma empresa em Porto Alegre, te lembra? Eu escolhi o quadro aqui em Bagé, foi para Porto Alegre. Uma escultura maravilhosa, lembra que nós colocamos? Escultura numa sala de reunião de uma empresa em Porto Alegre. Foi daqui uma escultura, um quadro, né? Então, exatamente. A gente trabalha com a arte em todos os segmentos dos nossos projetos. Isso é muito bom, assim, a gente que trabalha com isso, né? E eu noto a gente ter esse retorno. É um trabalho de formiguinha, porque nem eu falei, a gente vem plantando essa sementinha e a gente está colhendo esses frutos, que acabam que as pessoas que procuram muito o escritório e têm essa visão dos trabalhos desenvolvidos pela gente, essa palavra eu acho também forte, é sensibilidade. Sabem que a gente tem uma sensibilidade em projetar e gostam desse nosso estilo, desse olhar para algo realmente diferente, para algo que não seja, como eu chamo, de showroom, né? A gente não faz projetos que são um showroom, a gente faz um projeto que tem uma identidade. Personalizado. Eu gosto que o cliente, quando fique pronto, ele se enxergue, ele se visualize ali, que aquilo tenha a cara dele com o toque do escritório. Então, a gente está fazendo o projeto para eles, para os nossos clientes. Então, a gente tenta deixar o mais possível, todo o jeito dele, que tenha a sensibilidade ali dele, com o toque do escritório, mas com algo único, algo que foi feito especificamente para ele. E essa questão do singular, essa questão do feito à mão, ainda bem que nos últimos anos isso vem crescendo, como as pessoas vêm valorizando. Estou falando da roupa, estou falando do quadro, estou falando da escultura, do móvel, né? O móvel feito à mão, uma peça única, né, a pintura única, a escultura única, a roupa feita à mão. Tenho a minha cunhada, a Carolina Bortolini, Sim. que ela também é uma artista manual ali com seus trabalhos, com aquelas roupas que são peças exclusivas, né, feita com lã, com tingimento natural. Então, essa sensibilidade do artista que está aí na nossa cidade, a gente tem vários exemplos. Que bom que isso está sendo tem muitos valorizado. Artistas aqui que com a feltragem, né, que a lã é um produto daqui, regional, né? E a gente tem os quadros aqui da Helena, né? Da Helena Huberti, a gente tem também umas peças da Grace Brossard, artistas daqui que trabalham a feltragem de uma maneira maravilhosa. Então, isso tudo só acrescenta, né? E para vocês terem uma ideia de como a Raquel aprecia a arte e valoriza isso, ela muitas vezes me traz nomes de artistas para eu convidar para trazer para a galeria. Ela indica alguns artistas para a gente trabalhar também com eles, né? Porque a gente nós trabalhamos com mais de 70 artistas aqui, mas a gente está sempre dando espaço também para artistas novos, né? Tanto que eu acredito tanto na questão da arte, na questão do artista, que nas minhas viagens, quando eu saio, eu procuro esses espaços para visitar, para conhecer, né? E acabo conhecendo artistas que eu ponho o olho e penso, nossa, que trabalho legal, me passou, pego o nome, Ângela, vi um trabalho em tal cidade, muito legal, acho que tu vai adorar.
essa troca, assim, porque não tô falando só aqui, eu acho que a arte, ela tá em todos os lugares que a gente frequenta. Então, eu saio, não tô em Bagé, tô viajando, tô visitando algum lugar, eu tô sempre cuidando e entendendo a arte ao meu redor. E também, assim, é bem como tu falasse, assim, a gente tem esse olho, né, observador, assim, onde a gente vai, seja num restaurante, enfim, num museu, em qualquer lugar, né, a gente está sempre observando o todo, a arte, também de como pode ser usada a arte, né? Porque às vezes as pessoas acham que é só pendurar o quadro, pondo. Muitas vezes as pessoas chegam aqui e dizem, eu gostei tanto, mas eu não tenho mais lugar na minha casa para pendurar arte. Eu sempre digo assim, me leva até lá que eu vou conseguir um lugar com certeza. Né? Porque a gente é na parede, às vezes encostado em algum móvel com sobreposição de um quadro, de 2 quadros ou mais. Às vezes no chão também. Eu acho que a gente, quando a pessoa entra num lugar que tem arte e gosta do quadro, a pessoa leva e com certeza acha um lugar para esse trabalho. E outra coisa também é isso, é desmistificar essa questão que se a gente tem um sofá, tem um único quadro centralizado no meio do sofá. Não é isso, não é isso. A gente tem muitas possibilidades. Muitas possibilidades, exatamente. E também, às vezes, assim, as pessoas têm alguns quadros, né, e querem fazer uma composição com algum outro novo quadro, né, falando especificamente sobre quadros. E às vezes a pessoa, mas esses meus quadros aqui eu não gosto muito e tal. Às vezes até trocando uma moldura às vezes já eu faço valoriza, isso. Às vezes eu vou fazer um projeto numa casa e a pessoa já tem alguns quadros e aí eu vou reformular o espaço. Então eu só digo, eu não quero saber quais eram as posições, vamos tirar, vamos tapar todos os pregos, pintar. Aí eu mudo alguma moldura, a gente às vezes adquire um novo quadro e eu faço uma nova disposição e a gente reloca na parede e fica um ambiente completamente diferente. Não parecem aqueles mesmos quadros. A gente tem feito muito isso hoje em dia no escritório, que é tirar o que está na parede e mudar a cor da parede, os móveis e reorganizar novamente os quadros. Porque às vezes assim a própria moldura é uma peça-chave, né, na arte, porque assim como ela pode tornar o quadro mais visível, ela também pode deixar o quadro pouco visível, não sei se seria assim o termo, né? Então, a gente também ajuda nessa questão da moldura. Eu muitas vezes levo os quadros de clientes para colocar moldura, monto várias opções, passo fotografia, as pessoas me dizem, não, eu quero esse, quero aquele. Porque a gente sabe também da importância da moldura em determinados quadros. Muitos quadros não precisam moldura, a pessoa coloca se quiser, né? Quadros com um bastidor maior e que também são pintados lateralmente. Então a gente costuma dizer, olha, se vocês quiserem colocar uma moldura, ótimo, mas se não quiserem, também tá ok. Mas a gente assessora também nisso, porque às vezes as pessoas têm dificuldade de escolher uma moldura, né? Ficam inseguras, é bem como tu disseste, né? Às vezes as pessoas têm determinados trabalhos em casa que não estão muito valorizados, até pelo lugar que estão também, né? Então a gente, trocando de lugar, às vezes, somente trocando de lugar já tem uma outra conotação. Eu tenho uma parede no escritório que uma vez por ano eu tiro os quadros e eu reorganizo de uma maneira diferente. Sempre no final do ano, naquele recesso de Natal e Ano Novo, eu tiro, reorganizo e começo o ano do escritório com uma nova disposição de quadros. A gente está sempre... A gente que gosta de casa, né, Raquel? Eu hoje mesmo estava em casa, eu ganhei... Porque muitas vezes eu ganho trabalhos de artistas e eu fico super feliz com isso, assim, é um carinho enorme para mim. E eu tenho alguns ali que eu trouxe de Porto Alegre, que me presentearam, assim, e hoje eu já estava mudando alguma coisa
lá em casa, assim, para encaixar esses quadros, porque não somente para essa questão estética, né? Porque eles realmente têm um significado para mim. Então eu acho que aquilo ali, aqueles quadros têm que estar em algum lugar, porque eu quero olhar e quero me lembrar e quero sentir todo aquele carinho que eu recebi, né? Que é um super presente, né? Esses dias eu estava lá em Porto Alegre e estava com o Paulo Amaral lá na Z Galeria e ele trouxe, tinha feito um desenho sobre tela lindíssimo e estava exposto ali na loja. E eu comentando com ele, disse, Paulo, eu amo esse seu trabalho, eu acho maravilhoso, mas comentei assim, porque foi uma coisa espontânea minha, né? E ele disse, pode ficar para ti, é um presente que eu te dou. Ah, eu fiquei super feliz, né? Já tá pendurado lá em casa, lá em Porto Alegre. E eu adoro, e toda vez que eu olho para ele, eu me lembro desse carinho do Paulo comigo, né? E assim, tantos outros, assim... tem uma história, tem algo afetivo, assim, que não tem preço. E às vezes, né? não é nem um quadro pintado. Na entrada do meu quarto, dando um exemplo do que eu fiz na minha casa, que tem uma importância, uma memória afetiva para mim, que quando eu entro, eu tenho um quadro pintado pela minha avó, um quadro pintado pela minha tia-avó, e junto com esses quadros eu tenho um crochê, um guardanapo de crochê feito por uma irmã da minha bisavó. E aí eu botei em moldura e coloquei na parede. E junto naquela minha mistura, eu peguei um boletim escolar meu, que eu achei, na época que o boletim escolar era no papel preenchido. E eu ainda sou da época da caderneta escolar. Eu coloquei esse boletim em quadro e coloquei na parede. E numa das idas da minha mãe na minha casa, ela me levou o meu livro de nascimento. E aí, numa daquelas páginas, tinha o meu peso e a minha altura, de 43 anos atrás. E eu peguei aquelas informações e emoldurei e criei uma parede afetiva dentro do meu quarto. Então, tudo que está ali tem um significado. Faz parte da tua história. Faz parte da minha história. Então, assim, ninguém tem aquilo ali igual como está ali. Então, eu gosto muito de misturar os trabalhos com algumas coisas afetivas importantes que geram algo, um pouco da minha história. Então, eu entro no meu quarto e olho aquela parede ali e ali tem um resumo da Raquel. Tu vê, até nisso, Raquel, a gente tem algo em comum, assim. Eu tenho as xícaras, tanto da minha avó paterna quanto da minha avó materna. Eu fiz 2 quadros separados, cada um de uma. Tenho bilhetes da minha mãe e do meu pai, que eu também fiz um quadrinho daqueles que a gente coloca assim de pé sobre a mesinha de cabeceira. E então isso é super importante, assim, a gente valorizar, porque às vezes a gente guarda, e às vezes a gente guarda, isso está ali numa gaveta sem a gente olhar para aquilo todos os dias, né? E a gente pode transformar isso também numa obra de arte, né? Eu tenho um armário antigo numa sala na minha casa. E aquele armário, as pessoas falam, nossa, que armário bonito. Eu falei, não, bonito é quando eu abro ele. E aí, quando eu abro, ele tem muitas gavetinhas. E na gavetinha vem uma moldurinha para colocar um papel que tu escrevia, o que tinha dentro daquelas gavetas. E esses papeizinhos estão escritos com a letra do meu avô. Envelopes, cartas, tá com as letras dele. Então, para mim, o lindo daquele armário com certeza é ele aberto com os dizeres e os escritos com a letra do meu avô. É, isso aí. Então, a gente vê assim que de todas as maneiras a Raquel, ela aprecia a arte e a arte, ela transforma também outros objetos em arte, né? E que tem um significado, que contam uma história, que tocam a gente de alguma maneira, né? E nesse mundo que a gente vive hoje, assim, tão impessoal, as pessoas tão distantes, né? Acho que a gente,
puxar essa coisa, trazer de volta essa coisa do afetivo, de sensibilidade, de se sentir bem com algo, acho que é fundamental, né, Raquel? E tomara que quem conseguiu escutar todo o nosso podcast, né, tenha sido picado, assim, por esse amor e essa paixão pela arte, assim, como a gente tem, né? Com certeza, Raquel. E eu só tenho a agradecer a tua presença. A gente poderia ficar ainda muitas horas aqui conversando, mas vão ter outros podcasts. Esse é o primeiro de vários, né? Esse projeto a gente vai levar adiante, não tem prazo para terminar. Então, com certeza a gente vai ter a Raquel novamente aqui. E porque realmente é muito bom falar sobre arte, é muito bom a gente poder trocar essas ideias e a gente ver toda essa sintonia que a gente sempre teve e que a gente segue tendo. E eu só agradeço também a Raquel, que está aqui, e toda essa trajetória que ela tem junto com a Z Galeria, e também agradeço a atenção de vocês, eu espero que vocês tenham gostado. Entrem no Instagram da Z Galeria, coloquem ali comentários, né? Ideias de novos no YouTube também, né? Assuntos, ideias, né? Dúvidas que vocês têm que a gente pode também transformar em outros programas como esse, porque a gente está aqui realmente para aproximar ainda mais a arte das pessoas e também mostrar e informar sobre arquitetura, passar algumas dicas também. Então vocês vão ver que durante esse projeto a gente vai falar sobre vários assuntos sempre relacionados com arte e arquitetura. Então ficamos por aqui, né, Raquel? Infelizmente. Muito obrigada pelo convite, adorei. Foi um prazer conversar contigo, nossa, e só agradecer. Um bom final de programa para vocês e curtam ali bastante. E não deixem de nos trazer, nos dar retorno sobre esse nosso primeiro podcast.